Olá, amigos. O Grupo Cristianismo e Política promoveu uma live recentemente falando sobre o cristão e a política numa sociedade com ideologias pós-modernas e marxistas. Então, foi uma live muito interessante, onde o presbítero Paulo Honorato nos falou sobre a filosofia que está por trás dos valores pós-modernos e da ideologia do comunismo, do socialismo. Eu recomendo muito que você assista essa live. É muito edificante. Compartilhe para que muitos irmãos possam entender, principalmente aqueles irmãos que têm uma vocação para apoiar o segmento da política de esquerda no Brasil, para eles saberem exatamente o que eles estão fazendo e para nós também, que somos mais conservadores, entendermos por que nós somos conservadores. Assista a live, é muito edificante, vai te ajudar. Compartilhe para ajudar outras pessoas. Espero que Deus nos abençoe e nos ajude. Fiquem todos com Deus. Acompanhe aí a live. Eu acho que é interessante a gente começar essa conversa lendo um trechinho da palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Quem tiver oportunidade e tiver facilidade com a Bíblia aí na mão, pega aí para a gente ler. Gênesis, capítulo 3, de 1 a 4. Dá um tempinho para vocês acharem. Gênesis 3, de 1 a 4. Eu vou ler aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Interessante, porque esse versículo, na introdução de um assunto que diz que trata de política. Porque as meias-verdades começaram lá no início da criação. E as meias-verdades são as responsáveis pelas grandes calamidades que nós vivemos hoje. Hoje nós estamos onde estamos, na condição que estamos, exatamente por essa meia-verdade que Satanás falou. Quando ele virou para Eva e falou: É certo que não morrereis? É claro que eles não morreram. Adão e Eva pecaram, Deus chamou os três, serpente, Adão e Eva, exerceu juízo sobre eles, expulsou Adão e Eva do Éden, e eles vieram para a terra. Ou, em outras palavras, não morreram. De fato, é uma verdade, só que é uma meia-verdade. Porque se a gente entender o conceito de morte, que é separação de Deus, então eles morreram. Mas eles entenderam que não morreriam. Isso é relevante para nós no que diz respeito à política? É porque existe um ditado popular que ele bate na nossa cabeça continuamente, de vez em quando a gente está escutando ele, que diz assim: política não se mistura com religião. Essa é uma meia-verdade. A meia-verdade está no fato de que a Igreja de Cristo não tem que se meter com política dos homens, mas nós temos uma outra coisa que é muito importante a gente entender. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler lá também. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Exatamente, o cultivar e o guardar, a obra da criação de Deus, é o mandato cultural que nós temos nessa terra de cuidar de toda a criação de Deus. Só que os tempos evoluíram da época de Adão para hoje, a realidade é diferente, o contexto é diferente, as demandas são diferentes. Então, antes, Adão e Eva cuidavam deles e do jardim, mas com o crescimento da população, com a formação das cidades, com a instituição das sociedades, outras necessidades surgiram dentro da criação de Deus que não podem ser abandonadas. E o homem tem que cuidar dela. Eu tenho que cuidar não só de mim, não só da minha família, mas também da minha sociedade. A minha sociedade exige educação, segurança, saúde, transporte, saneamento, proteção,
garantia da soberania nacional e todas essas coisas que são assuntos públicos de interesse da sociedade são parte da mordomia cristã, são parte do mandato cultural de Deus de cuidar da criação dele. E isso compete aos mordomos de Deus, que somos nós. Então, não existe como o cristão, enquanto mordomo de Deus, se ausentar da vida pública, se ausentar da política, porque é exatamente a política que administra essas coisas. Então, nós compramos essa meia-verdade como se fosse uma verdade inteira e nos ausentamos do ambiente da política e deixamos um espaço nesse ambiente. Só que não existe espaço vazio no ambiente de poder. Sempre alguém vai ocupar esse ambiente de poder. Como os cristãos, que são os mordomos de Deus, as pessoas mais indicadas, com o coração buscando a retidão da palavra de Deus, são as pessoas certas, indicadas para assumir essa liderança da sociedade, o controle, a política, a administração da polis. Nós nos ausentamos, deixamos espaço vazio, o que sobrou para administrar? Aqueles que não temem a Deus. Daí nós vivemos hoje as consequências da nossa omissão. É escolha, nós fizemos a escolha de não assumirmos a responsabilidade. Nós fizemos a escolha de desobedecermos a Deus. Deus deu uma ordem. É para a gente cultivar e cuidar de toda a criação. E nós desobedecemos essa ordem, nos omitindo da vida pública, nos omitindo da política. Nós nos fechamos na igreja como se fosse um mosteiro, como se o resto do mundo fosse sujo, impuro, mas é tudo criação de Deus e foi entregue a nós para que nós cuidássemos dela. E quando nós desobedecemos uma ordem de Deus, aí a gente tem que buscar o conceito de pecado. O pecado é desobediência à vontade de Deus. Então, nós pecamos por omissão. E aí? A situação está perdida? Como é que faz? Hoje nós vivemos num país governado por grande parte dos políticos, não vão dizer todo mundo, mas grande parte dos políticos, que são altamente suspeitos de serem corruptos. E nós vivemos as consequências desse ambiente, dessa situação, por nosso pecado. Como voltar atrás disso? A palavra de Deus também dá a resposta. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler para a gente, se eu conseguir enxergar aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos a oportunidade, meus irmãos, de tomarmos a consciência de que, por sermos cristãos, nós não temos o direito de não tomar conhecimento da vida política da nossa sociedade. Nós temos que assumir a liderança da nossa sociedade. Recentemente, nós tivemos uma série de palestras em nossa igreja tratando da liderança masculina. Como os homens têm fugido da sua responsabilidade de liderar dentro de casa, dentro da igreja, na sociedade. Nós temos sido omissos de uma forma geral. Inclusive, isso foi tema de debate no Supremo Conselho. Nós precisamos honrar a palavra de Deus e assumir a nossa posição dentro da igreja, dentro de casa e na sociedade. E é participando da sociedade, da vida pública, da vida política da sociedade, que nós vamos poder transformar essa realidade. Deus vai nos abençoar se nós voltarmos para o caminho que Ele determinou e deixarmos de ser omissos. Por que nós acreditamos nisso? O que nos levou a essa crença de que nós não devemos misturar o cristão com a política? É a sociedade, é a filosofia, são as ideologias. Isso aí o Paulinho vai falar para vocês agora um pouco. Vou deixar a palavra com ele, que vai expor, vocês vão entender, é muito interessante. Paulinho, a bola é sua. Meus irmãos,
é o seguinte, como Oscar disse, presta atenção, ou você governa, ou você é governado. Se você não governar a sua casa, alguém vai governar. A sua mulher, o seu filho, o seu cachorro. A questão é que o poder, ele se exerce. O poder não fica vazio, sempre alguém governa. E Deus, que é o Todo-Poderoso, governador de todas as coisas, delegou a nós, né? Então, ele delegou a cada um de nós, por exemplo, o governo do lar, o governo da igreja, o governo da associação de bairros, o governo das nossas empresas, o governo de todas as instituições e também o governo da polis, né, da cidade, de forma que é função nossa governar, sob pena de sermos governados e sob pena de sofrermos por governos que não refletem a verdadeira delegação de Deus, a vontade de Deus para a própria sociedade. O Oscar colocou para mim que o nosso foco, né, o meu foco, seria o cristianismo em contraposição ao comunismo, observando as peculiaridades do momento, né, que nós chamamos aí de pós-modernidade. Tá. Paulinho, tem gente que já assustou aí. É antagônico, Paulinho, é necessariamente antagônico cristianismo e comunismo? Bom, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Ou você não entendeu bem o cristianismo, ou você não entendeu bem as ideias por trás do comunismo, ou você está fazendo uma certa confusão, porque em algum momento eles se tocam. Sim, há alguma coisa comum. No entanto, naquilo que é essencial e fundamental nos principais pontos, comunismo e cristianismo são visões de mundo opostas, extremamente opostas. Mesmo na parte que eles se tocam, né, que é a questão da ação social, da necessidade de ajudar o pobre, a viúva, os oprimidos, de lutar pela justiça, os objetivos são diferentes. Um almeja uma coisa, outro almeja outra coisa. Então, nós vamos tratar do cristianismo, né, alguns conceitos aí, como o cristianismo vê os principais conceitos para que nós vivamos em sociedade. Nós vamos tratar como o comunismo vê os mesmos conceitos, dividindo o comunismo em dois momentos históricos. Por exemplo, o primeiro momento histórico é o período chamado moderno, porque o comunismo ele não é um sistema de pensamento pós-moderno. Ele surge muito antes, ele é moderno, e o fracasso do modernismo transforma o comunismo no que nós hoje chamamos, aí, por diversos nomes, né, politicamente correto, nova esquerda. Então, tudo isso está abrangido aí, tá joia? Então, o meu projeto com vocês é nós olharmos aí alguns conceitos e fazer a comparação e ver se é possível conciliar visões tão diferentes de mundo. Um breve relato histórico. A ação social existe desde que o mundo é mundo, né? A ideia de ajudar o próximo, a ideia de amar o próximo, a ideia de honrar o próximo acima de nós mesmos, desde que o mundo é mundo, isso é uma ordem de Deus. Acontece que, em determinado momento, por exemplo, não vamos tratar só do Ocidente, não vou entrar em China, Rússia, nada disso, vamos tratar do Ocidente, Europa, Estados Unidos e nós. Em determinado momento do Ocidente cristão, os pensadores começaram a abandonar a ideia de Deus, a abandonar a ideia de que para trazer o céu à terra, para fazer da terra um lugar melhor, seria necessário
estar debaixo de Deus. Isso aconteceu no chamado Renascimento, ou seja, você nega grande parte dos valores cristãos e volta uma parte aos valores anteriores ao cristianismo e inventa novos. Então, há 500 anos, o Ocidente, na sua inteligência, chamada assim, ele vem abandonando os ideais cristãos, os valores cristãos, os fundamentos que construíram a nossa sociedade cristãos. De forma que o comunismo ele vai ser assim o filho predileto da modernidade. Essa modernidade humanista, que tira Deus do centro, né, que deixa a sociedade de ser teocêntrica e passa a ser antropocêntrica, o homem volta a ser a medida de todas as coisas, buscando lá na Roma Antiga esse valor, e o homem, então, na modernidade, vai tentar construir para si um mundo ideal. E o filho predileto dessa ideia vai ser o comunismo. Eu vou explicar mais para frente. Acontece que esse projeto fracassa. Nas duas grandes guerras, essa ideia de progresso, de um homem conseguir fazer o mundo ideal, isso fracassa. E desse fracasso surge o movimento pós-moderno, que é a ideia de que, olha, nós não conseguimos chegar na verdade, nós não conseguimos chegar num conceito absoluto. E daí? Vamos tocar em frente. Esquisito, estranho, mas é exatamente o momento onde nós estamos hoje. Um momento relativista, um momento onde as pessoas pensam o que quer, falam o que quer, esquecem os fundamentos, cada um por si, e vamos embora. Tá joia? Tá, então vamos fazer essas comparações. Principais conceitos para o nosso comportamento, eu vou comparar o cristianismo ao comunismo nas suas duas vertentes, moderna e pós-moderna. Tá joia? Primeiro conceito, o conceito de Deus. Para o cristianismo, Deus é um Deus único, é um Deus criador, é um Deus soberano, é um Deus ingovernável. Ou seja, ele é Deus e todo o resto é criatura. Está lá em Deuteronômio 6, 4 a 5. Deixa eu ler para os senhores aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha, o cristianismo separa o mundo entre Deus e todo o resto. Deus é Deus e o restante é criatura. É o que nós chamamos aí de teísmo cristão. O mundo de hoje, a eleição que nós vamos disputar agora, se eu pudesse colocar ela numa palavra só, eu diria que ela está polarizada. Não é verdade? Para pensar aí, a eleição está polarizada. Por mais que o centro, gente mais moderada, tenta falar, não, está muito radical para lá e para cá. Por que ela está polarizada? Já parou para pensar nisso aí? Ela está polarizada porque nós estamos discutindo os fundamentos. O que há de mais primordial para a vida humana, nós estamos discutindo nessa eleição. Isso está em jogo. São visões de mundo. Uma que acredita em Deus, outra que não acredita. E é isso que está em jogo. Olha só. O cristianismo diz, existe um Deus. Existe um Criador. Meus irmãos, destruídos os fundamentos, o que pode fazer um homem justo? Essa eleição é uma eleição a discutir os fundamentos e bases da nossa sociedade. A começar pelo conceito de Deus. Porque, enquanto para o cristianismo há um Deus, criador, sustentador de todas as coisas, a modernidade é exatamente a tentativa de construir um mundo sem Deus. Começa no Renascimento e vai para filósofos chamados deístas. O que dizia um deísta, mais ou menos, Paulinho? Para de falar palavrão e explica para nós esses conceitos esquisitos aí. É um Deus que
faz as coisas, dá corda no relógio e vai embora. A modernidade, primeiro, nos chama a acreditar nisso. Não. O Deus cristão é um Deus que intervém, é um Deus que está, é um Deus que continua, e que um Deus que, se ausentar, tudo deixa de existir. Quem sustenta as leis é Deus. Quem sustenta todo o universo é Deus. Então, não há essa ideia de um Deus que criou as leis, estabeleceu, deu corda e foi embora. Tá? A modernidade começa a surgir com essa ideia, para tentar afastar Deus do debate público. Mas a modernidade chegou e ficou muito forte no ateísmo. Por exemplo, o grande teórico comunista, Karl Marx, era ateu. Ele não acreditava em Deus. Jamais acreditou em alguma coisa além da matéria. Por exemplo, alma. A alma é alguma coisa imaterial. Para Marx, a alma não existe. Para Marx, Deus não existe, porque Deus é espírito. Então, a modernidade tenta tirar Deus do debate público. Mas como a modernidade não construiu o que havia prometido, que é uma sociedade ideal, construída com base no homem, esse fracasso gerou o que nós chamamos de pós-modernidade. E a ideia de Deus na pós-modernidade muda completamente. O homem moderno é aquele homem que não acredita em milagres, não acredita em nada, né? É aquele programa do History Channel que vai tentar explicar as 10 pragas segundo as leis da natureza. É aquele livro dos liberais, né? Protestantes liberais, que em busca do Jesus histórico, ou seja, não acredita em milagres, nada que vá além da matéria. Já o homem pós-moderno é o inverso, total. O homem pós-moderno, ele não descrê de milagres. Ele acredita em tudo. Ele acredita no poder dos cristais, no poder das ervas, no poder do superpastores. Acredita no poder de tudo. Então, ele inverte completamente a ideia. Enquanto a modernidade é ateia, a pós-modernidade é panteísta. Tudo é Deus. Deus está em todo lugar. Eu encontro Deus em todos os caminhos. Tudo vai me levar. Meus irmãos, dentro de igreja presbiteriana, às vezes a gente ouve o seguinte: nossa, eu encontrei Deus hoje no culto. Eu tive uma experiência com Deus hoje no culto. Meus irmãos, que culto que você não encontrou Deus? Deus sempre esteve lá. Essa é uma ideia pós-moderna, para dizer mais ou menos o seguinte: olha, a religiosidade é aquela experiência diferente, aquele êxtase, aquele... Nada disso. Nada disso. Isso é pós-moderno. É a ideia de que não é um Deus que eu conheça, que eu conviva com ele, que habita dentro de mim, que está comigo o tempo todo. Não, é um Deus que eu tenho momentos especialíssimos com ele. Não. Não que momentos especialíssimos não possam existir, aconteceu na vida dos grandes. Mas Deus está com você o tempo todo. Em todos os cultos, Deus está lá. Você pode não estar, sua cabeça pode estar em outro lugar, mas Deus está lá. Para dizer o seguinte: a pós-modernidade é essa era que inverteu a ideia de Deus. Aí Deus deixa de ser aquele ser diferente de nós, alheio a nós, e passa a ser parte do universo. E como parte do universo, eu tenho esses momentos, esses êxtases em que eu me encontro com ele. Paulinho, o que isso tem a ver com o comunismo? O comunismo usa isso. O comunismo, em Karl Marx, diz que a religião era o ópio do povo. Acontece que, com a pós-modernidade, o comunismo abandona, em grande medida,
essa ideia de materialismo puro. Pelo contrário, agora eles querem uma religião que caiba a todas, que coloquem todas as religiões debaixo do projeto deles. Conhece Caetano Veloso? Caetano Veloso diz: alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial pressupõe uma religião mundial, uma religião que caiba a todas. E é em nome desse novo misticismo, né, que Deus é transformado de um Deus único, criador, num Deus panteísta. Um Deus que tudo é Deus e que, portanto, nada é Deus, né? Tá joia? Um segundo conceito, senhores. Conceito de homem. Para o cristão, o homem é a imagem de Deus. Imago Dei. Gênesis 1. Façamos o homem à nossa imagem conforme a semelhança. Homem e mulher os criou à imagem e semelhança de Deus. O homem, criado segundo a imagem de Deus, é racional, é individual. Ninguém vai chegar no dia do juízo e falar assim: não, foi o coletivo da segunda IPT que me levou para o inferno, que me fez errar. Não, senhores. Ei, a culpa é sua. Né? A culpa é sua. Você responde pelos seus atos. Em última instância, você decidiu agir para o pecado. Então, responde. O homem é racional, é individual e é a excelência da criação. Hoje em dia, o homem está perdendo para o cachorro, né? Há projetos de lei aí que diz o seguinte: Magno Malta que falou, brincando, ele disse o seguinte: se você estiver no mato, armado, está o leão e está o rapaz do Ibama. Mata o rapaz do Ibama. Deixa o leão. Se você matar o leão, você está enrolado. Matar o rapaz do Ibama não vale nada. Ou seja, nós vivemos dias em que a ideia de homem mudou. O homem já não é mais a excelência da criação. O Renascimento, a modernidade, trouxe de volta uma ideia que estava em Aristóteles, que o homem é um animal racional. Quem disse que o homem é animal? Abra sua Bíblia aí, meu irmão. Mostra um versículo para me dizer que o homem é um animal. Quem falou que o homem é um animal? Nunca foi um animal. Para Aristóteles, sim, né? O homem é um animal racional, com telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor. Mas para a Bíblia, não. O homem é a excelência da criação. O homem é a imagem de Deus. É diferente de todos os animais. Eu sei, viu, mocidade, que os tempos atuais é um amor aos bichos que... Tá, vamos gostar dos bichos. Mas o homem é diferente. O homem não é bicho, não. Não é um animal qualquer, não. O homem é a imagem de Deus. E todos os homens e mulheres são a imagem de Deus. Do menor ao maior. Para o cristianismo, essa é a dignidade do homem. Mas a modernidade vem e diz: não, o homem é só a última escalazinha da evolução. Olha lá, Darwin, né? Não, o homem é aquele macaquinho que foi melhorando, se adaptando. E o melhor dos símios que se adaptou aí chegou a nós. Então, o homem rebaixa o homem. Isso aí causou um mal, né, para a nossa sociedade. Um primozinho do comunismo chamado nazismo. Paulinho, primo do comunismo, nazismo. Bom, o partido nazista, quem deu o nome para o partido nazista não fui eu, foi Hitler. Ele chamou o partido nazista de Partido Nacional Socialista Alemão. Então, discute com ele. Tá, joia? São primos que partem da indignidade do homem, partem da materialidade do homem, da pura animalidade do homem. O homem é um animal. Tanto para o comunismo quanto para o nazismo. E por ser um animal,
que vença o grupo mais forte. Isso não é Hitler? A raça ariana, a mais forte de todas. Então mata as raças fracas. Escolhe um bode expiatório e vamos juntar a nossa raça tendo um bode expiatório. Mata os judeus tudo. Por quê? Porque tirou o homem da dignidade que Deus tinha dado para o homem. Isso a modernidade fez. Isso Karl Marx fez. Karl Marx diz o seguinte, que o homem é só matéria. Assim como Isaac Newton tinha descoberto as leis da física, e a física trata de matéria, um sociólogo, o pai da sociologia, Augusto Comte, ele vai dizer o seguinte, olha, se nós somos só matéria, se a física tem leis, o homem tem leis de controle de comportamento. Vamos atrás. É o positivismo. E Karl Marx, então, vira e diz, olha, achei a lei. O mundo está errado, senhores. O mundo está errado porque a distribuição dos recursos de produção está mal feita. Há classes, há grupos de pessoas que oprimem e pessoas que são oprimidas. Percebe que o cristianismo nunca faz isso. Você é culpado não por uma classe que você pertence. Ah, você, mau homem. Você, mau branco. Você é ruim, mulher. Não, não, não. Você é ruim enquanto indivíduo. Tem homens bons e homens ruins. Mulheres boas, mulheres ruins. Brancos bons, brancos ruins. Negros bons, negras ruins. Japoneses bons, ruins. Enquanto indivíduos. Nunca enquanto classes. Mas Marx diz assim, olha, estão divididos em classes. E esse é o problema. Quando nós extinguirmos as classes, tornarmos todo mundo dono de tudo, o problema vai ser resolvido. Resolveu em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum resolveu. Porque tentou coletivizar as coisas e tudo foi de mal a pior. E onde não estava coletivizado, veio a Revolução Industrial, o povo começou a comer e andar de carro e a viajar, e o capitalismo foi prosperando e tal. O proletário jamais fez a revolução que Marx dizia que ele ia fazer. Mas depois desse fracasso, vem a pós-modernidade e diz assim, senhores, a solução não é coletiva. Nós estamos aqui nesse mundo jogados, viu, senhores? Nós somos livres, estamos aqui jogados, sem o absoluto, para que nós possamos dizer o caminho é por aqui, né? É o que nós chamamos aí de existencialismo, que vai dizer assim, olha, não existe uma essência, você não é alguém, você se constrói, você está aqui e você, então, é aquele que vai se construir. Tá joia? Sem Deus, sem parâmetro, uma poeirinha cósmica, com a grande dificuldade de construir para si uma vida. Isso chama existencialismo, é a isso que a pós-modernidade relegou o ser humano. Tá. Um outro conceito, verdade. Para o cristianismo, eu gostaria de interagir e perguntar, mas olha só. Oscar, o que você tomou de café da manhã hoje? Você lembra? Lembro. Café com... Não, só café, pão e biscoito. Café, pão e biscoito. Se eu escrever um livro sobre uma biografia sua e falar que você, no café da manhã, você comeu waffles, a história volta atrás e você comeu waffles? Não, eu comi café, pão e biscoito. Isso, você comeu pão, café e biscoito. Para o cristianismo, a verdade é factual. Ela existiu.
Olha, 8h39 estávamos todos aqui reunidos. Ponto, acabou. A verdade é uma revelação de Deus às grandes questões e ela é factual no correr das vidas humanas. Simples assim, se ensina ou não. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é fato para o cristianismo. Para o moderno, a verdade é alguma coisa em dois sentidos. Tem duas correntes aí. Uma vai dizer o seguinte: olha, a natureza que vai dizer as respostas para as grandes questões. Deus me livre, hein? Deus me livre. Como é que você vai tirar da natureza leis morais, senhores? Já ouviu falar em Viúva Negra? Os meninos aí? Já ouviu falar em Viúva Negra? É aquela heroína da Marvel. Não, a Aranha. É. A Viúva Negra da Marvel, sabe o que a Aranha faz, né? Mata o parceiro delas após a Copa. Isso, ela copula e mata, né? Uma heroína feminista, completamente. Mas para dizer o seguinte, é certo matar o marido ou não é certo matar o marido? A natureza tem isso. Se eu for buscar na natureza valores morais, eu não consigo, porque eu tenho exemplos dos dois lados. E a natureza não faz um juízo moral, não. A Viúva Negra não faz um juízo moral, não. O leão, quando está com fome, come filhote. Está nem aí. Na natureza, eu não consigo resposta para as grandes questões. Eu não chego na verdade por meio da natureza. Mas aí tem um camarada muito inteligente chamado Hegel, que ele falou o seguinte: não, na verdade, a verdade, a gente chega nela por um processo social. Já ouviu falar em tese, antítese, síntese? Já ouviu falar? Sem interagir, mas então eu pergunto e eu mesmo respondo, né? Tá, joia. Tá. Que Hegel vai dizer o seguinte: não existe, sozinho, né, Paulo? Não existe uma verdade revelada, não, senhores. Isso aqui não é a verdade de Deus, não. Deus falou, é assim, pronto, acabou, é assim. Não. Para Hegel, a verdade ela é o seguinte: nós estamos no mundo, o universo está se revelando. O universo, ó, panteísmo aí. O universo está se revelando e essa revelação é feita através de um processo que começa com a tese, que em tese é a verdade, a qual alguém opõe uma antítese, ou seja, o oposto, e com o decorrer do tempo elas se juntam e formam uma síntese, ou seja, a síntese passa a ser uma nova tese, uma nova verdade. Olha a verdade relativa aí, olha, a verdade era a tese, agora é uma síntese, que passa a ser uma nova tese. Que conversa é essa, rapaz? A verdade absoluta é o que Deus revelou e pronto, acabou. Karl Marx vai beber nisso aí, rapaz, para construir a história da humanidade. Tese. Os aristocratas da Idade Média. Antítese, o camponês. Síntese, o burguês. O burguês passa a ser a nova tese. Antítese, o proletário. E a síntese, a revolução. Né? O novo homem surgido da revolução. Conversa é essa, rapaz? Para dizer o seguinte, conceitos fundamentais são antagônicos na visão de mundo cristã e na visão de mundo comunista, marxista, materialista. Nem a verdade, nem o conceito de verdade é igual. E aí vem a pós-modernidade e diz o seguinte: nada disso, não existe verdade. Vocês estão aí há tanto tempo acreditando, né? O Ocidente, muito tempo, acreditou que a verdade era revelada por Deus. Não é? Segundo eles, né? Aí vem os modernos e falam: não, nós vamos achar a verdade da natureza.
E estão lá 300 anos tentando achar a verdade na natureza e nada da verdade aparecer. É o que eles fazem? Se a gente não conseguiu, é porque a verdade não existe. E a verdade é subjetiva. A verdade é de cada um. Cada um tem a sua. Já ouviram falar isso? É óbvio, isso é o nosso dia. Todo mundo vem falar conosco. A identidade de gênero, né, Paulinho? Ah? A minha verdade. A identidade de gênero, né? Ei, gênero é mais ou menos um comediante americano. Ele fez mais ou menos a seguinte sketch. Ele estava lá traindo a esposa chegou e viu. Aí o comediante americano vira para a esposa e fala assim: vem cá, mas você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? É isso que eles estão nos chamando. Entendeu? Eles negam a realidade factual que está diante dos nossos olhos para tentar construir essa ideia relativista de que cada um é o que quer. Ah, meu irmão, a gente não é o que quer, a gente é o que é, né? Cada célula de um macho continuará a ser a célula de um macho, até ele morrer. Apesar das operações estéticas que ele fizer, né? Ele haverá de ser sempre aquilo que é, aquilo para o qual ele foi criado. Mas então, a pós-modernidade vai descrer da ideia de uma verdade absoluta, vai trazer para dentro de cada um, né? O que é perigoso demais, porque essa ideia é muito boa para destruir, né? Se eu quero destruir o que está aí, é ótimo, o relativismo é ótimo, mas o relativismo não gera coesão social, não gera um governo. Deixa eu dizer para vocês, não tem nada mais autoritário do que o politicamente correto. Que começa dizendo que é subjetivo, e se é subjetivo, por que eu não posso ser cristão? Né? Por que eu não posso dizer que isso é errado? Por que eles são autoritários? Porque essa conversa de relativismo é só para destruir, senhores. Por trás disso aí vem toda uma ideologia que vai ser, como não tem outra base, ela vai ser autoritária. Ela vai ser pelo poder, pela força. Ela não tem a base de um Deus para dizer. Pelo contrário, ela fala, eu não tenho nem como um Deus para dizer que isso aqui de fato é assim, e eu também não tenho na natureza a prova de que isso aqui é assim. Então vai ser pela força mesmo. E essas são as bases do poder na pós-modernidade, senhores. É a lei do mais forte. Moralidade, já estou terminando, viu, senhores? Essa parte mais teórica. Imagina o seguinte: roubar é certo ou errado? Definitivamente errado. Definitivamente errado. Por quê? Fere as duas leis principais. Primeiro, você fere a lei de Deus, que o próprio Deus estabeleceu que isso é errado, e você não está amando o seu irmão como você mesmo, porque você está extraindo uma coisa dele que não lhe pertence, e a mesma coisa você não queria que ele fizesse com você. Você foi na ponta, meu jovem. Olha só. Roubar é errado porque Deus disse. O Deus que criou o mundo diz que roubar é errado. E Deus, além de criar o mundo, ele colocou dentro do meu coração que o é igualzinho a mim, eu não posso roubar o jeito. Porque ele é igual a mim, ele é tão digno quanto eu. Todo mundo tem no coração isso aí, senhores. Todo mundo tem. Essas duas verdades. A verdade que tem um Deus que estabeleceu todas as coisas, então eu devo obediência. E a verdade que o outro é igual a mim. Portanto, eu devo reconhecer isso. E ao não querer ser roubado, eu crio lei para mim mesmo e para o eu não posso roubá-lo. De forma que, para o cristianismo, a moral é uma coisa absoluta. Roubar é errado no Brasil, no Japão, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, no Madagascar, na Suazilândia, não sei se nem se existe mais isso aí, ou na Noruega. Porém,
para a pós-modernidade, e para a modernidade primeiro, né? Por exemplo, para o comunista moderno, materialista, não teve um Deus que criou isso aqui e falou assim, ó, pode isso, não pode aquilo. Bom, se não tem esse Deus que estabeleceu regras morais para viver com ele e com o próximo, e se Karl Marx disse que ele achou o segredo da matéria para o comportamento humano, trazer o céu para a terra, o que é certo e errado numa visão marxista? Para tirar o 10. O que é estabelecido pelo Estado. Olha só, o Estado aí vai fazer o papel da utopia, né? Isso, da utopia. Então, olha só, o certo e errado na visão marxista não é fazer ou não fazer alguma coisa. É o que eu estou fazendo leva para o projeto ou não leva? Leva para a utopia, traz o céu para a terra. Se traz o céu para a terra, é certo. Roubar é certo. José Genuíno saiu da prisão de mão levantada e marxistas batendo palma, porque ele estava roubando para a causa. Ele estava roubando para trazer o céu para a terra, então justifica. Matar pode ser certo. Depende. Vai trazer a revolução? Sob a ótica marxista, é certo. Esquisito, né? Duro. E incompatível, simplesmente incompatível com a Bíblia. Não há como, água e óleo. Mas é o que a modernidade, é o que o marxismo, nas suas origens, vai dizer. E no pós-modernismo piora. Porque ele não tem fundamento nenhum, né? A teoria de Marx cai, ninguém mais acredita nela como ele propôs. No entanto, passa a ser uma questão de ação. Sartre, já ouviu falar de Sartre? Sartre é o seguinte, olha, eu estou aqui nesse mundo, eu não tenho fundamento para nada. No entanto, eu escolho isso. E essa escolha minha justifica os meus atos. É ação. É ação numa existência sem fundamentos. É a pós-modernidade. É o existencialismo que age, simplesmente age. É nele que nós estamos vivendo agora. A pessoa não tem as razões pelas quais ela faz o que faz, não. Não interessa, ela tem que ser autêntica. Ela tem que fazer e pronto. Então, Sartre simplesmente decide que ser comunismo é o melhor, ser comunista é o melhor e vai ser. Independente de querer justificar para os outros, ele justifica a si mesmo agindo. A verdade, então, é essa. A moral passa a ser uma escolha pessoal. Vocês conhecem Raul Seixas? Ou eu estou velho demais? Estou velho. Mas às vezes vocês conhecem. Raul Seixas, um pós-moderno, numa música sua, Sociedade Alternativa, ele diz mais ou menos o seguinte, olha, faça o que você quer, pois é tudo da lei. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, viva. Viva, viva a sociedade alternativa. É uma avenidona pro inferno. Essa ideia, senhores. Essa ideia de que a moral, ela é individual, ela é de cada um. Paulinho, você falou aí, nós estamos falando de política. E quando nós estamos falando política, nós estamos falando de um momento polarizado no Brasil. E você está criticando aí o comunismo. E junto com o comunismo, você está criticando aí os agregados, né?
porque eu falei de comunismo, eu não falei de socialismo. O socialismo, na verdade, ele é uma forma mais branda de chegar ao comunismo. Se você for no dicionário, é só isso que ele vai te dizer. No dicionário de política, ele vai dizer isso. É uma forma mais amena, mas que quer chegar no mesmo lugar, em passos mais graduais e mais lentos e menos autoritários. Mas quer chegar lá também. Paulinho, está diante de nós? Tá. E está polarizado. Não é uma questão que está escondida, ninguém está escondendo o que quer, o que pensa, quais são os projetos, como vê a realidade. Isso não é uma questão só do Brasil, isso aconteceu na Europa há pouco tempo atrás, isso está fervilhando também nos Estados Unidos, né? Você tem dois lados aí polarizados. Paulinho, mas vem cá, os dois lados, sim, eu vejo defeitos, tal. Claro, todo mundo vê. Não é isso, não. Defeito todo mundo tem, sempre teve. A igreja tem, o Oscar tem, eu tenho. A questão é hierarquia de valores. O que é que importa para você? Você quer ser governado por alguém que acredita em Deus ou não acredita em Deus? Como que eu vou saber, Paulinho, se a pessoa acredita em Deus? Não sei. Só Deus sabe. A questão é as atitudes da pessoa. Levam em consideração a existência de Deus ou não levam em consideração a existência de Deus? Você quer ser governado por alguém que entende que o homem é a excelência da criação ou não? Que o homem é um animal. Simplesmente matéria, pó e acaso. Você quer ser governado por alguém que acredita na verdade, na existência da verdade, ainda que seja difícil encontrar a verdade, mas que acredita que a verdade existe, que a verdade é possível de ser encontrada ou não. Que cada um tem sua verdade, tudo é verdade, tudo pode ser verdade, vai ser decidido aí na força. Você quer ser governado por pessoas que acreditam que o certo é alguma coisa vinda de Deus ou não? Que é alguma coisa de cada um. Uma moralidade pessoal, relativa. É diante disso que, na minha visão, nós estamos nessa eleição. Duas visões de mundo. Claro, entre um e outro há milhares e milhões de posicionamentos, mas polariza porque nós estamos tratando dos fundamentos. Você vai ter que escolher. Olha, os fundamentos estão divididos em dois lados. E é sobre isso que nós vamos tratar. Só brevemente, a questão para entender a política no Brasil. Eu só consigo entender a política no Brasil, e esse mundo velho de pessoas e partidos, se eu fizer a seguinte divisão. Questões morais. Nós temos dois lados. O lado cristão, que é denominado conservador. Por que conservador, Paulinho? O que nós estamos conservando? O que nós estamos conservando? Nós estamos conservando esses valores que construíram a nossa sociedade. Ou mal ou bem, o Ocidente é bom, é ruim? Bom, eu desconheço alguma sociedade que foi melhor. Não é boa porque a depravação total nos atinge a todos. Mas não é uma questão de ser 100% certo, 100% errado. É uma questão de menos pior. Então, o Ocidente, quando comparado a todas as outras civilizações, a meu ver, incomparavelmente pior. E é isso que nós estamos tentando conservar, esses valores. Então, há conservadores em moral e há progressistas. A maior das ironias é que o povo é bom de escolher nome, né? Progressista, na verdade, é um regresso, viu, senhores? Eles não estão inventando nada
de novo, em comportamento, porque todo o comportamento que eles querem voltar é o comportamento que estava na Roma Antiga, na Babilônia Antiga, em Sodoma e Gomorra. Tudo já estava lá. E eles querem voltar, sob o nome de progressismo. Sob o nome de andar para frente, não, está voltando para trás. Então, a nossa política é separada entre conservadores e progressistas. A mim é inconcebível um cristão ser progressista moral. A moral não evolui. E os 10 mandamentos estão lá estabelecidos, valem da criação do mundo até a eternidade. Não há falar em progresso moral, em avanço moral. Não. Tá. Mas também na questão econômica, né? Questão do tamanho do Estado. Nós queremos um Estado maior ou um Estado menor? Nós queremos o poder nas nossas famílias ou nós queremos o poder na mão de técnicos lá distantes de nós? O cristianismo sempre privilegiou o poder nas pontas. A primeira autoridade estabelecida por Deus é a autoridade do pai, da mãe, sobre os filhos. O Estado, sob a ótica cristã, é um Estado residual, ou seja, o que a família não dá conta, a igreja faz. O que a igreja não dá conta, o município faz. O que o município não dá conta, o Estado faz. O que o Estado não dá conta, a União faz. Quem tem uma visão sobre isso boa, senhores, aqui, ó, deixa eu mostrar para os senhores. É Rosas John Rushdoony. Ele vai tratar da questão da discussão sobre o tamanho do Estado. Por que o Estado moderno e como o Estado moderno foi tomando das famílias e da igreja e das instituições as atribuições que eram delas. Quando nós vamos em Romanos 13, senhores, quando Deus estabelece o fundamento da autoridade estatal, ele trata do seguinte, eu vou ler aqui Romanos 13, 3 e 4. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. A função do Estado aqui, em Romanos, é simples. É uma função judicial e de guerra. Incentiva o bem, pune o mal. O Estado não faz ação social. Originalmente, não. A função da ação social é minha. É sua, meu irmão. E nós fazemos melhor que o Estado. Porque o Estado muitas vezes faz para manter a pessoa sob a tutela dele. Nós fazemos para recuperar as pessoas, para trazer a pessoa de volta à dignidade, para fazer a pessoa produtiva de novo. Nós devemos fazer ação social. Eu, você, a sua igreja, a minha igreja. Daí a confusão, por exemplo, que o cristianismo tem com a esquerda, né? Os partidos de esquerda. Porque os partidos de esquerda se dizem os únicos a fazer a ação social para. E que essa ação social tem que ser feita através do Estado para. Nós devemos retomar isso aí, senhores. As igrejas, os indivíduos, as famílias. Quem vai cuidar do seu time mendigo não é o Estado, não é você, cara. Quem vai cuidar do órfão da sua igreja não deve ser o Estado, não, é a sua igreja. Tá joia? Então, para entender a política no Brasil, é preciso fazer, tem 2 grupos, conservador e progressista. Nós somos conservadores. Agora, na economia, tamanho do Estado, estatizante ou não estatizante? Nós não somos estatizantes. O Estado não deve suprir as coisas que nós devíamos e devemos fazer. O Oscar começou falando disso. É função nossa. Sabe por quê? Porque o Estado tira de nós para fazer para os outros.
O dinheiro que ele usa para fazer ação social é o meu dinheiro, é o seu dinheiro. A gente poderia fazer, se a gente parasse de ver novela. Tá bom? Senhores, está em jogo nessa eleição aí mais do que uma eleição normal. É meio que um ponto aí de inflexão. Visão de mundo cristã ou visão de mundo pós-cristã? Depois do cristianismo. Não vamos deixar essa ideia de ação social nos confundir, não. Nós somos da ação social, nós amamos o pobre, o órfão, a viúva, devemos fazer isso. Mas está em jogo coisas mais importantes. Ideias fundamentais estão sendo decididas. E que Deus possa nos abençoar, viu, meninos, né, a maioria aí jovens, Deus possa nos abençoar para que nós possamos entender o nosso papel. Aconteça o que acontecer na eleição, nós não vamos mudar, né? Nós temos um papel a cumprir. Nós vamos lutar por esses valores aqui, ó, os valores do cristianismo. Tá joia? Bom, devolvo aí a palavra. Vocês viram que o tema dessa nossa essa conversa aqui é cristão e a política. Mas nós não falamos de política praticamente, falamos de filosofia. Mas porque ela é que é o fundamento de todas as ações políticas, de todas as decisões políticas. E é ela que está na base disso tudo. Tem um livrinho aqui que eu vou indicar para vocês. Aqui, ó, A Morte da Razão, Francis Schaeffer. Ele vai explicar isso aí que o Paulinho falou. Faz um som aí, Paulinho, para você aparecer. Não, aqui é a trilogia. A Morte da Razão é a trilogia com esses dois. O Deus que intervém e o Deus que se revela, Francis Schaeffer. Aí. Leia os três. Exatamente. Muito bom. E eu queria deixar aqui para vocês umas dicas, se é que eu posso, se vocês me permitem. Conforme o Paulinho falou, não avalie avalie os políticos e os partidos políticos pelas ideologias, que é o que está fundamentando a ação dele, e pelas práticas. Que às vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela vive outra coisa. E não necessariamente vive o que fala. É igual cristão, que diz que é crente e muitas vezes não vive a sua fé. Outra coisa que eu quero indicar a vocês, não existe partido ou político perfeito. Todos nós somos corrompidos pelo pecado. Então, eventualmente, vai ter uma decepção. É conforme o Paulo falou, escolha o menos pior, o que está mais próximo dos valores cristãos. Outra coisa importante, pragmática. Informe-se bem. Agora, infelizmente, eu vou ter que falar aqui, vai parecer preconceituoso, mas não é. Infelizmente, a nossa imprensa formal, rádio, televisão, jornal, revista, elas estão mais interessadas em quem paga melhor para elas do que em vender a verdade. E muitas delas estão doutrinadamente trabalhando, elas não estão vendendo notícias, estão vendendo ideias. E elas deveriam vender informação e não ideias. Se vocês quiserem dicas de fontes para vocês consultarem, tem várias nas redes sociais, canais sérios, até programas de televisão mesmo sério, mas são poucos na imprensa formal. Outra coisa que eu quero recomendar a vocês, especificamente nessa eleição. Paulinho, vou te pedir uma gentileza. Muta o seu microfone para que a minha imagem apareça. Isso. Vamos ver se muda. Deve mudar, não sei, em algum momento muda. É uma coisa que eu quero pedir a vocês. Não vote em branco, não vote nulo. Mesmo que você esteja decepcionado com política, mas por que eu não posso votar? Não, você pode votar.
só que tem consequências. Vamos pensar, tem o A e o B, 2 candidatos. Eu não gosto de nenhum dos dois, mas eu detesto o B. Mas como eu vou votar branco, o B recebe um voto a menos contra ele. Em outras palavras, eu fortaleci o B. É menos uma oposição ao B. Então, quando eu deixo de votar voto branco ou nulo, eu estou fortalecendo exatamente aquele lado que eu menos gosto. Terceira coisa que eu quero falar, abstenção. Pessoal, nem vou lá para votar. Vou justificar, pago uma multinha de R$3. No Chile, na Argentina, na Colômbia, na França, a abstenção foi na casa de 40% de ausência para votar. 40% de votos não praticados muda qualquer resultado de uma eleição. Tá? Falando para irmãos cristãos, respeite os pensamentos divergentes. Mesmo que você discorde da pessoa, respeite. É muito importante a gente preservar o vínculo do amor, vale muito mais do que a nossa opinião política. Agora, especialmente quando esse pensamento divergente vem de alguém que você sabe que é de boa fé, que não está agindo com maldade. Evite discussão que não vai levar a lugar nenhum. Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que tem um pensamento divergente do seu, mas que o debate pode ser enriquecedor para ele ou para você, ok, converse, não brigue, não discute. Agora, se você vê que vai ficar altercando ali e não vai chegar em lugar nenhum, cessa. Não vai edificar ninguém, só vai trazer confronto entre as partes. Mas quando você vê que a pessoa sabe das consequências, dos prejuízos que isso vai causar, fuja ou resista a essa pessoa, não aceite. E acima de tudo isso, lembre-se que Deus está no controle. Então, ore porque o poder da oração é muito grande. Deus agindo, ninguém pode impedir. E se Deus tiver misericórdia de nós, conforme eu li lá em 2 Crônicas 7,14, se a gente tiver consciência que nós estivemos ausentes desse ambiente, e pela nossa ausência, pessoas más ocuparam o poder, então arrependa-se disso, informe-se. Se for possível a você entrar, ocupar cargos, liderança, ok, que bom, faça isso. É importante. Mas ore para que Deus possa agir na nossa sociedade. Viram como é interessante? Há muita fundamentação filosófica atrás das ideologias políticas. E nós precisamos saber o que está embasando as decisões políticas da nossa sociedade e qual é a nossa responsabilidade, o nosso papel nesse cenário, nessa vida política. Uma coisa não exclui a outra. Eu ser cristão não faz com que eu deixe de ser cidadão. E nós, como cidadãos cristãos, temos a obrigação, pela mordomia cristã, de assumir o nosso papel dentro da família, dentro da igreja e na sociedade, ok? Compartilhe esse vídeo, junte-se a nós nesse trabalho, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe seu like, faça tudo que tem que fazer para a gente fortalecer esse trabalho, para o nosso bem, para a glória de Deus. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, tchau, tchau.